Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Histórias e Memórias, o seu podcast que eterniza histórias e cria memórias com pessoas marcantes e edificantes da nossa cidade. E hoje tem a grande honra de poder eternizar a história de vida de uma grande mulher e que auxilia grandes profissionais da medicina, não só em Governador Valadares, mas em todo o Brasil. Falo dela, a especialista em marketing médico, Ariana Coelho, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Ariana, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra do tamanho da sua história e do tamanho do mundo poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, o prazer é meu em estar aqui. Estou muito feliz. Eu que agradeço mais uma vez por ter aceitado, acima de tudo. E, Ariana, antes de a gente poder começar falando sobre o que você faz com muita maestria, nós sabemos que o assunto saúde mental ganhou um corpo na sociedade muito grande, muito por conta daquilo que todo mundo viveu e passou a ter que conviver a partir da pandemia. Sim. Veio a pandemia e, com ela, a ascensão dos profissionais que cuidam da mente. Entre eles, os médicos psiquiátricos e também os psicólogos, os terapeutas, enfim. E parece que a pandemia foi necessária pelo seguinte tópico: jamais foi dada a importância como vem se dando para esses profissionais antes da pandemia. Falar sobre psicologia até 2020, janeiro, era muito distante e até de forma preconceituosa. Hoje não. Até pessoas que não têm nada mentalmente recorrem a psicólogos para poderem se descobrirem. Feita essa pequena indagação e esse pequeno preâmbulo, melhor dizendo, como está a Ariana Coelho mentalmente falando neste ano de 2026? Então, por coincidência ou não, eu já trabalhava com a área de emagrecimento nessa época da pandemia, onde eu me especializei também em inteligência emocional, né, em gestão de pessoas, por essa questão do emagrecimento, né, que não é só alimentação, tem o mental todo envolvido para poder evitar a compulsão. Então, o que eu ensinava, eu aplicava e continuo aplicando na minha vida hoje ainda. Então, hoje, em 2026, eu sempre busco viver o hoje, o presente, sem ficar focada demais no passado, com a minha história só passada e com o que vem pelo futuro, porque a gente também não consegue lidar, né, saber exatamente o que vai acontecer. E isso diminuiu muito minha questão de ansiedade e melhorou muito a minha qualidade de vida. O que foi a pandemia para a sua história de vida? Foi uma transição muito importante para mim, a pandemia. Questão espiritual foi uma parte, né, onde eu realmente comecei a buscar ainda mais a igreja, né, outro ponto também que me ajudou muito, e foi o ano que eu vendi a clínica. Então, eu já estava numa transição para o mercado digital, né, para poder trabalhar assim, já era algo dentro dos meus planos, mas com a pandemia as pessoas ainda viram maior importância desse trabalho digital. Sim. Então, a minha vida profissional ela mudou por completo também. Não só porque eu quis, mas porque as pessoas viram essa necessidade. Sobre a pandemia e sobre aquilo que ela gerou nas nossas vidas, qual foi o grande legado que a pandemia deixou na sua história de vida? Algo que tenha acontecido para você atualmente, em pleno 2026, que você às vezes para e pensa, se é que já parou para pensar sobre isso, e conversou com você mesmo. Isso aqui só está acontecendo por conta do que aconteceu na pandemia. Sim, esse aumento mesmo, né, da procura do marketing digital, eu acredito que foi pela pandemia. A área médica que eu trabalho hoje, na época nem era ainda, né, assim, mas hoje, antes as pessoas buscavam muito, elas tinham o boca a boca, Sim. né, principalmente os médicos mais antigos, era a questão do boca a boca. E aí hoje a gente o tempo todo está com o celular em mãos, e todo mundo sabe da necessidade de precisar ter essa presença digital. Então, isso hoje influencia muito no meu trabalho. Como era a Ariana Coelho nos tempos de colégio de Bituruna? Eu era muito tímida. Não estaria aqui jamais conversando assim. Era uma dificuldade muito grande. E que a internet foi o que me fez começar
a ser mais comunicativa, a não ter vergonha de falar o que eu precisava. Então, eram duas pessoas diferentes, assim, nessa. Eu ainda sou tímida, mas para algumas coisas que eu sei que eu preciso fazer, que é pelo meu trabalho, eu faço sem problema algum. E sobre o tempo de escola, ele é muito nostálgico porque é um período que não volta mais. Sim. Só por esse motivo, ele já se coloca na nossa vida como algo inesquecível. E é sempre muito gostoso lembrar e relembrar os tempos de escola. E também por outras razões, como por exemplo, a nossa única obrigação era qual? Passar de ano, manter o bom contato com os colegas de turma, querer saber no início do ano se iria ficar na mesma turma do que a melhor amiga ou melhor amigo. E é muito gostoso lembrar de um período que jamais voltará. Feita essa pequena introdução, qual é a grande lembrança, Ariana, que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança que quando você passa em frente ao Colégio Bituruna, por exemplo, independentemente do dia, do horário, do que você possa estar passando na sua vida, vem na sua cabeça na hora. Então, essa época agora, né, da festa maína, era algo muito divertido. Exato. E eu tenho a felicidade de estar no Ibituruna todos os dias que meus filhos estudam lá. Então, quando eu vejo eles revivendo a festa maína, o GC, são coisas que, né, são fases marcantes da memória. Era uma diversão com amigos, então eu acho que ficou bem marcado na minha história. Qual é o professor ou a grande professora que marcou a sua história de vida? No Ibituruna, eu acredito assim, a gente lembra sempre da Deusa, né? Era uma pessoa que era muito rígida, mas a gente aprendia muito com ela também. Era aquela rigidez respeitosa, né? Sim. Todo mundo fala que todo aluno gosta de uma professora ou de um professor bravo, mas ao mesmo tempo que você mantém ali, nutre um respeito gigantesco. Nós sabemos que dentro da sua vida existem várias fases, tanto na vida pessoal e na vida profissional. Você não se formou no Colégio Bituruna, formou em outro colégio. Sim. Mas existiu ali a Ariana que formou no ensino médio e hoje existe a Ariana que trabalha como especialista em marketing médico. Porém, nesse caminho, nessa trajetória, existiram várias Arianas diferentes, principalmente profissionalmente falando. Como é que se deu essa trajetória da Ariana que saiu do colégio para a Ariana que hoje, em 2026, se encontra como especialista em marketing médico? Então, foi uma trajetória que eu te falo assim, hoje eu tenho essa sede de aprendizado, até pela minha área que é muita atualização, né? Então, eu preciso estar sempre nessa busca pelo conhecimento. E hoje eu vejo assim, é uma realização quando eu estou na frente de um computador estudando. Porque eu sei que, por exemplo, né, os médicos eles precisam de cuidar dos pacientes, né, da vida pessoal deles. Então, eu consigo ter um conhecimento para poder aplicar e ajudar essas outras pessoas. Então, o estudo é algo que eu acho que nunca vai sair da minha vida. Porque por ter essa sede de atualização e o mercado gerar isso também. Como é que era a Ariana que pertenceu a uma área profissional dentro do empreendedorismo, ligado também à saúde humana, como você mesmo disse? Foi um processo muito importante na sua história de vida, que hoje não faz mais parte da sua vida enquanto profissional, mas um dia você fez parte de todo esse processo e desse nicho voltado para a área da saúde. Então, a minha vida, depois que eu saí do Ibituruna, né, no primeiro, segundo, terceiro ano, eu estudei no Sebrae. Sim. Que era toda essa área de empreendedorismo. Então, eu acho que a história também vem lá de trás, né? Do gostar, por mais que eu sempre soube que eu queria a área da saúde, mas fica na veia ali também, claro, né? Tudo que eu aprendi. E acaba que quando eu saí da fisioterapia, empreender numa clínica, eu não fui direto para ter uma clínica, né? Trabalhei em clínica de outras pessoas também. E quando a gente tem que empreender, ter a própria clínica, todo esse conhecimento que eu tive antes, ele fez a diferença na minha vida.
E hoje, trabalhando com marketing digital, eu tenho a minha empresa. Então, né, o empreendedorismo está sempre comigo e a área da saúde que eu escolhi, porque é algo que eu tenho facilidade e que eu gosto muito também. Como se deu a Ariana voltada para a área do marketing médico e por que você acha que você se encaixou tão bem nesse tipo de trabalho? Quando eu tive o programa de emagrecimento na clínica, né, que se chamava Afine-se, e ali eu comecei, não imaginei, mas para poder melhorar, né, a clínica, as pessoas que chegavam até a mim, afinal de contas, como que uma fisioterapeuta trabalhava com emagrecimento, né, então eu precisava de um posicionamento e a internet foi o que me ajudou. E ali eu comecei a estudar cada vez mais o marketing para poder me ajudar a colocar em prática mesmo, né? Na clínica, para poder trazer mais gente para o Pilates também. Eu escutava muito assim, nossa, mas você vai abrir uma clínica no Lagoa Santa? Por que não no centro? E aí dava aquele medo, será que as pessoas vão até lá? Então, a internet me facilitou isso, né? Eu vi a importância. E aí, depois fui tendo os meus filhos, né? E estudando e gostando cada vez mais do marketing, aplicando e vendo o resultado que eu tinha. E as pessoas sempre me perguntavam. Então, essa questão da timidez, por exemplo, naquela época, antes da pandemia, eu fazia lives. Sim. E que as pessoas não entendiam. Falavam, nossa, você virou blogueirinha, né? Hoje a gente escuta isso, mas naquela época era uma coisa assim, né? Então, eu sempre ajudava alguém com, faz isso, se posiciona dessa maneira. E aí, fiz meu produto digital. Foi quando eu vendi a clínica, eu já pensei, né, em ter um produto digital. Então, não foi só pela pandemia. Antes, eu já vinha amadurecendo isso na cabeça mesmo. E aí começou. Eu continuava com emagrecimento, eu tinha meu programa de emagrecimento, mas sempre ajudando alguém com marketing digital. E aí, meu esposo falava, nossa, mas você precisa de rentabilizar isso. Porque você está trabalhando muitas vezes de graça, né? E aí, eu realmente resolvi profissionalizar para poder realmente poder cobrar, para poder ensinar de uma melhor maneira. E aí eu já não conseguia fazer as duas coisas mais. Então, aí eu foquei no marketing. E aí, o marketing para médico, para a área da saúde, ele é diferente para uma loja física, né? Para um restaurante. Então, eu falei, isso aí eu não tenho dúvidas. Precisa ser a área da saúde, que é a área que eu gosto, que é a área que eu entendo. Então, foi a junção de tudo na minha vida mesmo. A fisioterapia com o empreendedorismo e o marketing digital. O que faz uma especialista em marketing médico? Eu preciso de saber todas as normas do CRM, né? Porque é diferente também. Eles podem ser notificados, podem perder a conta se tiver algo, né, fora das normas, existem as denúncias. É saber o termo técnico, mas também entender como paciente. Porque não é só o termo técnico que precisa ser passado. O médico não fala para outro médico, ele fala para um paciente. Então, buscar isso e também as estratégias, né? Médico não pode colocar lá valores, fazer uma propaganda. Então, a gente tem que ter estratégia por trás e não só em captar sempre novos pacientes, as estratégias de manter os pacientes ali dentro também, que é um gancho muito forte que às vezes a gente procura só mais, mas o tesouro está dentro da clínica. Ariana, até na vida propriamente dita, relacionada à nossa vida enquanto pessoa, no seu caso enquanto mãe, empresária, esposa, filha, nós sabemos que talvez uma das atitudes mais lindas que nós temos na nossa vida é reconhecer que precisamos de ajuda, independentemente do que possa ser e do problema que você possa estar enfrentando. E dentro da área profissional, e ainda mais num nicho profissional que é tão específico e tão único, que é a classe de medicina, esse tipo de ação se torna ainda mais importante pelo fato de que nós sabemos que são profissionais que exercem um papel fundamental na saúde humana, independentemente da área em que eles atuem. E sobre esse tópico, quando um médico precisa reconhecer que na vida dele profissional ele precisa recorrer a uma Ariana Coelho para poder fazer com que ele possa crescer ainda mais dentro da profissão? O médico, ele tem a vida pessoal dele,
também, né? Que muitas vezes a gente pensa nele só como profissional. Então, eles trabalham muito. São plantões, sem horários, a vida realmente é muito corrida. Então, além de prestar um bom atendimento, de estudar, porque eles vivem para estudo também, né? A medicina é uma área que está sempre em grande expansão, então eles precisam estar atualizados. Seria algo muito desgastante para eles terem que estudar também o marketing médico. E não é só estudar, é colocar em prática. Isso demandaria tempo. Tempo para eles é dinheiro, é muito precioso, né? Então, hoje eles já entenderam, alguns demoraram um pouco para poder vir para o digital, porque acreditavam que só o boca a boca seria necessário. Mas o que acontece? Hoje, muita faculdade de medicina abrindo, né? Então, os médicos novos, às vezes menos experientes, estavam ganhando mais espaço do que os médicos mais experientes, mais posicionados, mas as pessoas não sabiam deles, né? Eles estavam escondidos. Hoje, o tempo todo, a gente fala, né? Eu vou buscar um psiquiatra, eu vou buscar um cirurgião plástico, eu entro dentro do Instagram dele. Para eu poder... Uma das fontes, né, não é só o Instagram, mas também dentro de um Google. O Google, se eu não conheço a pessoa, eu vou buscar dentro do Google, mas ali dentro eu vou querer saber quem é esse médico, o que ele faz, o que ele fala. Então, é muito importante essa presença digital. E aí eu penso e faço as estratégias por eles. É uma economia de tempo e até de dinheiro, porque eles aumentam esse faturamento com o meu trabalho. Existem estratégias diferentes para médicos que atuam em especialidades diferentes? Com certeza. Com certeza. Porque tem alguns que são consultas, aí alguns são procedimentos, outros são cirurgias. Então, são estratégias completamente diferentes de uma área para outra. Pensando quando o médico te procura, e hoje em dia, por mais que seja uma profissão para quem é leigo nova, no caso, em relação ao que você faz enquanto profissional, imagino eu que existem outros profissionais, outras mulheres, outros homens que também atuam com a mesma coisa que você atua todos os dias. E você já foi, querendo ou não, enquanto empresária na área da saúde, você já foi uma vendedora, porque o empresário nada mais é do que um vendedor, independentemente do nicho em que ele atua. Como fazer com que um profissional que te procure para poder ter uma conversa ali sem compromisso, para quem sabe te contratar no futuro, o que você faz, o que você oferece para ele sair da reunião com você e pensar, talvez é essa profissional que eu preciso na minha vida profissional. Eu conversei com vários outros ou várias outras, mas essa mexeu comigo por causa dessa característica. Qual é essa característica que você busca implementar logo no primeiro contato com quem te procura? Primeiro eu entendo qual é a dor dele, né? O que ele já passou, qual é a dificuldade. Eu não vou simplesmente vender algo engessado. Então, eu entendo o que ele já passou, quais as dificuldades, o que ele pensa a curto, médio e longo prazo, porque é o que vai fazer a diferença da estratégia. Então, alguns profissionais, eles entregam ali uma gestão de Instagram. Sim. Eu tenho um método. Então, depende o método autoridade médica. E aí vai depender do que a pessoa realmente deseja, né, para curto, médio e longo prazo. E essas estratégias são individuais. Então, esse método dele é validado, né, ele é diferente do que simplesmente uma gestão. E quais têm sido as maiores dores ou a grande dor dos médicos que te procuram? A dor deles é deixar plantão para poder ter uma melhor qualidade de vida. Outros para poder sair do plano. E outros ficam com medo, receio mesmo, de entrar para o Instagram e eles pensarem assim, eu vou precisar fazer dancinha. Então, a maioria já chega para uma reunião falando, eu não vou fazer dancinha. Eu tenho vergonha, eu não quero fazer vídeo. E aí, quando eles entendem que o vídeo pode ser para um posicionamento e não só para esse alcance de engajamento, eles ficam mais tranquilos. O que é posicionamento?
Posicionamento, antes, né, depois que eles fecham, eu faço todo o estudo da especialidade, porque dentro da especialidade tem uma subespecialidade, né, em alguns, por exemplo, ortopedista que trabalha só com a área dos pés, outro só com a mão, outro coluna. Então, eu entendo qual é essa subespecialidade dele, porque a gente vai falar, eu falo assim, quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Né? É entender qual é o lazer, o que ele pensa, o que ele não acredita, que tem alguns mitos das áreas, né? O que ele acredita, o que ele não acredita. Então, eu falo com a linguagem dele. O posicionamento não é da Ariana. O posicionamento é o que o médico realmente pensa. É claro que eu vou trazer a informação, mas dentro de uma maneira individualizada. Sobretudo com os médicos mais novos, os que saíram da faculdade ali nos últimos 10 anos, eu imagino, e por favor me corrija, que deve ser mais fácil o seu contato e o diálogo com esses profissionais, porque, querendo ou não, eles já fazem parte de uma geração mais habituada com o avançar da tecnologia e com a gama extensa das redes sociais. Mas e para os médicos que já têm mais de 20, 30, 40 anos de carreira? Imagino eu que deve ser um pouco mais difícil entrar na cabeça desses profissionais. Porque eles são do tempo de que o bom médico divulgava o seu trabalho no catálogo, às vezes com outdoor, ou no famoso boca a boca. Sim. Como conseguir entrar na cabeça desses profissionais que outrora nunca precisaram, até porque não tinha essa tecnologia extensa, mas que hoje, de certa forma, eles vão precisar para poder obter mais pacientes? Hoje, em 2026, isso está mais fácil. Eles mesmos procuram, porque eles entenderam que eles estavam ficando para trás. Porque os recém-formados já chegavam com tudo, né? Sim. E eles têm uma experiência muito maior. Então, eles entenderam que eles precisam, né, ter esse posicionamento, aparecer de alguma maneira, por mais que eles tenham medo dos julgamentos, medo do que o outro vai falar, medo do que os familiares vão pensar. Muitas vezes é o medo de quem está próximo, Sim. Não é o paciente. Então, quando eles vêm com esse medo, eu mostro isso. Você precisa falar com o seu paciente. E para o seu paciente poder estar mais perto de você, é a rede social mesmo para poder fazer isso. Então, eles entendem, porque eles já sentiram essa necessidade hoje. Recentemente viralizou, agora eu não me recordo se é dentista ou se é advogado, falando sobre justamente o quão, como eu posso dizer, o quão escrachado estava as redes sociais de muitos profissionais que investiram bastante o seu tempo e dinheiro nessa questão do marketing. Só que na visão desse senhor, acabou ficando algo muito vulgar no sentido de que na cabeça dele não é necessário se expor tanto para poder obter o maior número de pacientes possíveis. Onde eu quero chegar? E eu percebo, analisando em alguns fóruns do Instagram e até mesmo na internet, como no cômputo geral, que existe uma certa discussão sobre qual é o limite dessa questão do marketing, sobretudo no Instagram. E você é a pessoa e a profissional ideal para poder discorrer a respeito desse tema. Qual é o limite, Ariana, a respeito dessa ação do marketing digital, sobretudo com os médicos? E pensando muito nessa galera mais antiga, porque é uma linha muito tênue do que você deve fazer e do que você não pode fazer e do que você faz que vai ficar um pouco ridicularizado. Qual que é o limite do marketing para esses profissionais? Então, o limite é o que a pessoa acredita também, né? Eu busco isso muito lá do que a gente aprendeu com a mãe. Você não é todo mundo. Então, não é porque é a trend, né? Então, tem aquela trend que visualiza e as pessoas acreditam que ela precisa fazer a qualquer custo. Então, o custo pode ser muito alto, porque depois você não vai ficar bem, você não vai se sentir bem em ter feito aquilo. Não sei se é o mesmo o médico, o que eu vi foi um médico falando também sobre isso. Era até muito uma das últimas do Será. Né? As pessoas dançando, falando coisas que ali não tinha necessidade. Sim. Então, aí depende muito da área da medicina também que a pessoa trabalha.
né? Se ela quer ser, como ela quer ser vista? Porque algumas pessoas querem ser acessíveis, então elas vão entrar mais nesse tipo de trend. Algumas pessoas querem realmente passar o profissionalismo e aí não vai entrar nessa trend de dancinha. Então muito o que elas acreditam. Eu também, né, falo muito sobre o posicionamento. Desde uma foto profissional eu dou o auxílio, veste esse tipo de roupa, já faz esse tipo de pose. Pelo que eu já estudei da pessoa, o que ela quer demonstrar. Se é uma foto mais séria, se é uma foto sorrindo. Então, tudo isso tem o estudo por trás. Então, elas fazem, sim, o que elas querem, mas, por exemplo, até para poder postar Dia das Mães, alguns falam assim, não precisa, não é o meu foco nesse momento. Para alguns eu nem ofereço, para outros é importante você falar sobre isso ou colocar uma foto. Então, ao longo do ano, o que vai acontecendo, eu vou também dando essas instruções e, claro, dentro do que eles acreditam também. Pensando na sua função e pensando na função, obviamente, dos médicos, é importante ressaltar que o mais importante na vida de um médico é o atendimento que ele vai prestar para com o paciente, independentemente da profissão, independentemente da especialização que ele esteja inserido. Mas naquilo que você faz, Ariana, qual foi o grande relato que você já recebeu mediante ao exercício da sua função enquanto especialista em marketing médico, de algum profissional que teve totalmente a sua vida transformada por conta do seu trabalho? Então, eu tenho um médico, né, que ele é desses aí mais antigos. Sim. Não é desses de 10 anos recém-formados, e que ele tinha muita vergonha de ir. Então, quando eu comecei a fazer, ele falava assim, eu não estou acreditando que você está fazendo isso, porque parece que sou eu falando. Então, ele tem essa percepção, ele praticamente nem olha mais o que eu faço, porque, né, tudo passa por aprovação, mas ele fala assim, você entendeu tão bem o que eu quero passar, que eu não preciso ficar sempre olhando. E os pacientes chegam a mim falando exatamente o que eu queria transparecer. Então, é o que eu te falo do diferencial mesmo do meu trabalho. Eu não vou tratar somente a especialidade, eu vou buscar o que aquele profissional ele é por trás, não só como médico, e o diferencial da própria consulta dele. Né? Porque alguns vão fazer, se for uma cirurgia plástica, por exemplo, né? Ele vai fazer o que ele pensa ou ele vai fazer o que o paciente quer. Então, eu trago isso dentro da comunicação. Dentro dessa extensa lista de especialidades voltadas para a área médica, para a classe médica, qual é o tipo de médico que mais tem te procurado e, na sua visão, por quê? O que mais tem procurado é a área da estética, né? Porque estética que eu falo, ou na parte de dermatologia, ou na parte de cirurgia plástica, e dentistas também. Hoje me procuram por essa questão, porque eles precisam mostrar o diferencial. São muitos profissionais. Sim. E mostrar a individualidade mesmo. Então, hoje é algo que as pessoas buscam muito, né? Estar esteticamente bem. Sobre o trabalho que você realiza, imagino eu que em pleno 2026 ele se encontra em um momento muito importante, porque, como você mesma disse, até mesmo os profissionais mais antigos entenderam a necessidade de poder fazer com que a sua rede social pudesse ser um chafariz para que ele possa angariar ainda mais pacientes. Mas em relação a outros profissionais que ainda não recorreram a esse tipo de profissional, na sua visão, por que eles ainda não abriram a mente para a importância de um marketing digital bem feito e o quanto eles estão perdendo? Eu não falo só em questão financeira, sem a presença de uma especialista em marketing médico no trabalho deles. Muitos pensam, eu já tenho a agenda cheia. Mas a questão da agenda cheia nem sempre quer dizer qualidade de vida. Então, a hora que eles entendem, né, que realmente eles podem ter uma qualidade de vida, porque o médico já entendeu que ele precisa trabalhar muito. Mas também hoje vem essa questão de ter mais tempo para a família, ter mais tempo para eles poderem se cuidar fisicamente, mentalmente, né, ou emocionalmente. Sim. Então, ter esse tempo de lazer mesmo, que antes eles não viam, não entrava na rotina deles. Hoje precisa de entrar. Então, quando você está bem posicionado, não quer dizer que essa agenda cheia, ela precisa ser o dia todo atendendo.
Tá? Você pode atender menos pacientes e, às vezes, cobrando mais. E manter o seu faturamento ou até aumentar o seu faturamento. Então, eles não entenderam essa importância. Eles estão focados na agenda cheia que hoje eles têm. Recentemente aconteceu algo muito curioso comigo e que eu fiquei perplexo e não julgando a profissional. Mas é porque, já ciente da importância do marketing digital para a classe médica, me indicaram, inclusive, para vir aqui, uma médica recém-formada, coisa de 2, 3 anos, que eu nem sei se ela se encaixa nessa questão de ser recém-formada, com um perfil fechado. E ela não atende em nenhuma clínica ou grande consultório. E imagino que deva dar plantão ainda, enfim. E com um perfil fechado. E eu sei que ela formou recentemente. Aonde eu quero chegar? Sobretudo, Ariana, com os médicos que acabaram de sair da faculdade. Assim que sair da faculdade, mesmo que eles não tenham nenhuma especialização, já é o momento de poder procurar e ter um marketing digital um pouco mais aguçado, ou só a partir do momento em que eles estiverem inseridos em uma especialidade? Com certeza, é desde o momento que eles saem mesmo da faculdade. Muitas vezes eles estudam fora e voltam para a sua cidade. Então, como as pessoas vão ficar sabendo que a pessoa voltou a atender, que ela está na cidade, qual é a especialidade? É através das redes sociais mesmo. É de uma indicação, porque muitas vezes, vamos dizer, você formou, Sim. eu te conheço, e ali estou no seu Instagram. E uma amiga minha precisa da sua especialidade. Às vezes, eu não iria te indicar se eu não soubesse. Então, hoje a gente quer ficar restrito. Eu não preciso de colocar a minha vida toda, né? Mas as pessoas se posicionar, mostrar o que você está fazendo, aonde você atende, qual a sua especialização, ela é importante até para essa indicação. Então, é preciso estar ativo nas redes sociais, até para esse boca a boca informal mesmo. Então, tem que ser imediato. Em relação à sua vida enquanto especialista em marketing médico, e pensando na sua planificação de carreira, e você, como disse, já foi empresária na área da saúde, é fisioterapeuta de formação e hoje atua como especialista em marketing médico. E o mais interessante é que a pergunta que eu vou te fazer vai ao encontro com aquilo que o seu trabalho está inserido no plano de carreira de vários médicos e outros profissionais da saúde. Como você classifica o momento da sua vida profissional atual? Olha, eu realmente me sinto muito feliz, porque eu consigo ter uma administração do meu tempo, com o meu trabalho, com a minha família, com o meu momento de lazer, com a minha atividade física. Então, isso para mim não tem preço. Isso para mim realmente era o que eu buscava e eu me sinto realizada. Sobre transição de carreira, e olha que interessante, muitas pessoas passam por isso e estão passando atualmente. E imagino eu que você já era adulta, já tinha várias responsabilidades, não foi uma decisão fácil de ser tomada. Para quem está pensando em fazer essa transição de carreira, qual é a dica que você pode dar, até pelo fato de que a sua transição de carreira deu muito certo? É planejar antes, né? Entender realmente o que você deseja, ter um plano a curto, médio e longo prazo, porque muitas pessoas pensam, eu vou fazer a transição e imediatamente o resultado ele vai acontecer. Não é isso. É o posicionamento que a gente precisa ter realmente do que a gente quer transparecer para as outras pessoas e correr atrás. Então, muitas pessoas pensam assim, é tranquilo trabalhar de casa, por exemplo. E eu tenho essa disciplina desde do primeiro dia. Sim. Então, eu tenho o meu ambiente de trabalho. Não é porque eu estou em casa que eu vou pegar o computador e vou para frente de uma televisão, vou trabalhar. Então, ter essa disciplina de horários. Eu tenho o meu momento da atividade, de fazer o meu trabalho realmente e ter o meu momento de lazer. É como se eu estivesse num escritório. Eu faço da minha rotina exatamente igual. Só é possível ver que o seu trabalho deu certo em uma rede social de um médico quando ele aumenta o faturamento dele no final do mês com um número extenso
de consultas? Extenso de consultas, não. Primeiro, a gente precisa entender. Está chegando mais pessoas ligando? Né? A procura já está chegando? Então, porque não quer dizer que se o lead, né, o que a gente chama, o paciente está chegando, quer dizer que vai aumentar o número de agendamentos. Então, o que eu faço? Eu tenho contato direto com a secretária. Semanalmente eu converso, entendo quantas pessoas chegaram, quantas ligações foram feitas, quanto ela conseguiu realmente levar para uma consulta, quantas pessoas faltaram nessa consulta e quantas realmente compareceram e fecharam algum tipo de tratamento ou se ficou ali na consulta mesmo. Então, por isso que eu te falo que as estratégias elas são bem específicas. Sim. É um dos diferenciais do meu trabalho. Não é simplesmente ir lá e fazer a postagem. Eu acompanho e tenho esse acompanhamento próximo com a secretária. Porque muitas vezes o nosso trabalho está sendo feito, mas será que a secretária está atendendo imediato? Será que ela... né? Porque hoje em dia, se você demorar, você perde o paciente. Exato. Você não for bem tratado, você perde o paciente. Então, muitas vezes eu pego ali também, além de, primeiro, dar um treinamento para a secretária, porque ela não é obrigada a entender, já deixo algumas respostas que elas precisam dar, quantas vezes elas precisam ir atrás desse paciente. Então, eu acompanho tudo isso. Por isso que eu te falei do meu método. Qual, voltado, pensando no seu tipo de trabalho, e naquilo que você faz com muita maestria, qual é o grande sonho que você já realizou sendo especialista em marketing médico? O meu sonho mesmo, pessoal, é estar perto dos meus filhos, poder levar eles na escola. Dia das Mães eu posso sair do meu trabalho mais cedo e estar com eles e conseguir que o meu trabalho ele funcione normalmente. Porque eu não preciso estar ali 8 horas por dia, eu consigo antecipar muita coisa. Então, por exemplo, semana passada eu viajei e meu trabalho ele continuou andando normalmente. Então, eu sou muito feliz por isso. Eu consigo ter a minha vida pessoal e profissional atreladas. Qual é o grande sonho que você almeja realizar sendo especialista no que você faz? Levar cada vez mais resultado para os médicos. Eles entenderem que eu sou realmente uma parceira deles, que sem o meu trabalho eles vão demorar mais ainda para poder alcançar o que eles desejam. Então, não busco só a minha realização, a realização deles também, cada vez mais. Quais são as habilidades que uma especialista em marketing médico, e me refiro às habilidades práticas, tá? Precisa ter para trabalhar nessa área? As habilidades de realmente andar dentro das normas, de ter esse conhecimento, de entender as estratégias por trás e ter pontualidade em tudo que vai fazer. Eu acho que essa questão de ser pontual, porque quando você faz o seu trabalho, o médico te entrega da maneira certa também e as coisas vão fluindo. Sobre o futuro dessa profissão, o que você enxerga trabalhando nessa área e sobre aquilo que você pode prospectar em relação aos outros demais profissionais que são os seus colegas de trabalho relacionados a esse segmento? Qual é o futuro dos especialistas em marketing médico? Hoje tem um mito, né, que fala que a IA vai tomar o nosso trabalho. Então, eu discordo totalmente, assim, sendo muito enfática, com certeza que isso não vai acontecer. A faculdade de medicina, ela não vai parar, então, toda hora, né, muitos médicos no mercado, eles entendem que se eles pararem, eles estão perdendo dinheiro, não justifica um médico fazer um trabalho de marketing. Se ele está fazendo um trabalho de marketing, é porque ele está deixando a desejar no atendimento com o paciente, ele está deixando a desejar no momento dele de lazer também. Sim. Então, o nosso trabalho ele precisa estar realmente juntos. Então, o crescimento é grande para a minha área. Você tocou num tópico muito interessante que eu estava até conversando com o meu editor ontem, sobre como a inteligência artificial tem sido cada vez mais agressiva, e acompanhando alguns podcasts relacionados a esse assunto, já existe uma verdade absoluta de que a inteligência artificial vai diminuir a importância de muitas profissões e, consequentemente, muitos profissionais. E eu me preocupo com os médicos, independentemente da área em que ele atue, pelo fato de que
Hoje, se você tá passando mal, você coloca lá na IA os sintomas que você tá tendo, ele vai te dar tudo que você precisa fazer, tudo que você precisa tomar para poder melhorar. E é muito louco pensar que em 2026 não necessariamente você precisa recorrer a um médico para poder ver o que você tem e o que você pode fazer para poder melhorar ou extirpar essa intercorrência. E isso vai ao encontro, na minha opinião, do seu trabalho, pelo fato de que, através de um marketing digital bem feito, você consegue estabelecer uma imagem positiva na rede social, por exemplo, para quem vai procurar um médico para poder fazer alguma consulta, enfim. Como você vê a inteligência artificial não impactando no seu trabalho, como você já respondeu, Sim. mas na importância da figura médica para a sociedade? A gente sabe hoje que a inteligência artificial ela vem crescendo muito. Muitas pessoas fazem isso mesmo. Mas se você tiver com câncer, você vai recorrer à inteligência artificial ou você vai para um médico especialista? Então, por isso que o seu posicionamento, né, o posicionamento do médico, ele precisa de mostrar a importância dessa consulta especializada, individualizada. Então, nada substitui. A inteligência artificial, alguém precisa, como o meu trabalho, alguém precisa fazer o pedido do que ela não vai fazer nada sozinha. Então, eu preciso saber comandar ela. Então, se um paciente, um leigo, ele chegar e perguntar, ele vai ter uma resposta generalizada. E aí você vê que se você for insistindo, o chat, por exemplo, ele vai te induzir ao que você pergunta, não ao tratamento real. Então, pode ser que para uma dor, a pessoa vá primeiro ali para a inteligência artificial, mas se essa dor ela vai piorando, ele vai buscar um profissional, isso é certeza. Certeza. O que mais te encanta em ser especialista em marketing médico? O que mais me encanta é realmente poder ajudar as pessoas, entender que eu sou uma especialista como eles são. Então, se eu tiver um problema neurológico, eu vou querer ir no neurologista. Eu não vou querer ir num clínico geral. Da mesma maneira, se eles pegarem alguém que só atue com marketing ou que eles aprendem num curso, eles não vão conseguir ter essa especialidade, eles não vão ter esse posicionamento real que eu consigo levar para eles. Sobre a sua vida e sobre o que você faz enquanto profissional, nós sabemos que a nossa vida propriamente dita é um livro com páginas positivas e páginas negativas. E são assim todos os livros que já foram lançados e que serão lançados por toda a eternidade. E, diferentemente do que acontece nos livros propriamente ditos, Deus é tão maravilhoso que ele nos concede a propriedade de nós mesmos sermos os autores dos livros das nossas vidas. Sim. Sobretudo na escrita das páginas. Você todo dia acorda e funciona como uma espécie de caneta que escreve uma página por dia do livro da sua vida. E, Eliana, tem página que é bonita, tem página que é maravilhosa, de um dia perfeito, e tem outras páginas que são horríveis no sentido de terem ali histórias tristes. Isso faz parte da nossa vida. Talvez por isso que a gente comemora tanto e aproveita tantos dias felizes, porque nós sabemos o quão ruim são os dias tristes. Feito essa pequena introdução, na sua vida, você tem um capítulo que mudou a sua história de vida aqui na Terra, que é o capítulo que vai ao encontro, da comemoração que é feita e que será feita no próximo domingo, que é ser mãe. O que ser mãe mudou na vida da Ariana Coelho? Ser mãe mudou muito a minha vida profissional. Mudou por completo, né? Essa questão da venda da clínica, né? De ter abandonado a fisioterapia para ir para o marketing digital foi através da maternidade. Então, assim, desde lá da clínica, eu ficava de 6 da manhã até 9 da noite trabalhando. Com pilates, com a área da estética. Então, quando veio meu primeiro filho, eu já precisei largar o pilates. Ficava ali na administração, fazia uma reposição de aula, mas já não podia ficar o tempo todo. E aí eu aprendi que a minha vida ela precisava de ir mudando. Na minha segunda gestação,
eu falei, nossa, vou precisar vender a clínica. Eu não consigo mais dar conta de tudo que acontece aqui. E olha que eu já não estava tanto no atendimento, Sim. mas a administração, eu precisava da minha presença lá. E aí foi quando eu decidi mudar, né? Trabalhando em casa, vieram os medos. Porque eu falei, será que eu vou dar conta? Será que eu vou ter essa disciplina? E hoje, né? Então, a minha vida, ela transformou toda pela maternidade. Mas eu consigo conciliar os dois de uma maneira que eu me sinto realizada. Em contrapartida, imagino eu, e tenho certeza que os seus filhos são os 2 capítulos mais importantes da sua história de vida. E como eu disse anteriormente, todos nós temos capítulos ruins. Qual é o capítulo mais triste da sua vida? Aquele capítulo que, infelizmente, aconteceu e que, de alguma forma, marcou negativamente a sua história de vida aqui na Terra. Pensando também um momento muito difícil, porque eu já tive 2 abortos. Então, um antes do primeiro, aí eu tive, né, o Arthur, depois eu tive um outro aborto. O primeiro aborto, principalmente, foi muito difícil, porque era o sonho da maternidade. E aí, será que ele iria acontecer? Será que eu ia demorar? O que eu iria passar? Era uma dor que as pessoas podiam me falar o que fosse, que eu não tinha consolo para aquele momento, pela incerteza. Então, foi um momento muito difícil. É claro que através do nascimento do seu filho, que veio logo depois do primeiro aborto, talvez foi a única forma que você ficou 100% curada em relação àquilo que aconteceu outrora. Mas durante esse percurso, até saber que estava grávida de novo, o que você fez para poder se encontrar consigo mesma e se recuperar de algo tão abrupto que aconteceu na sua vida? Então, eu falo que Deus tem um cuidado comigo nesses momentos mais difíceis. Eu não demorei tanto para poder engravidar, né? Então, o médico me pediu um tempo, no outro mês eu já estava. Então, nesse período que eu precisava do tempo, eu sentia que eu estava me cuidando, que meu corpo precisava desse momento para eu poder tentar uma nova gestação. É claro que na gestação vinha aqueles medos, né? Será que vai acontecer? Então, alguns ultrassons eu ficava um pouco mais ansiosa, mas ao mesmo tempo eu pedia muita tranquilidade e confiava no que Deus tinha para minha vida. Defina a sua vida com uma palavra. Com uma palavra? Felicidade. Defina a sua história de vida com uma frase. Nada poderá me abalar. Defina essa conversa com uma palavra ou uma frase, fique à vontade. Uma realização em mostrar a minha história. Uau, fico muito feliz de poder ter feito parte desse tópico muito importante na sua vida. Agora é o jogo do subestimado e do superestimado. Subestimado, como a palavra mesmo já fala, né? É aquilo que as pessoas subestimam. Não dão a mesma importância quando, na sua visão, você acha que as pessoas deveriam dar. Isso vale para qualquer coisa na vida. E o superestimado é justamente ao contrário. É o famoso não é isso tudo, que serve também para qualquer coisa na vida. Podemos ir? Podemos. O que você acha que as pessoas subestimam demais na vida? Não dão a devida importância quando, na sua visão, deveriam dar? A espiritualidade. O que as pessoas subestimam em relação a algum tipo de bebida? Pode ser alcoólica ou não. Aquele tipo de bebida que você gosta, mas você vê que muita gente não dá a mínima. E você fala, como é que pode não gostar de tal coisa? Do energético. Você gosta? Eu gosto. Não tomo o tanto que eu queria, porque realmente ele não faz bem, né? E vejo algumas pessoas falando, eu não gosto. Mas, se eu pudesse para trabalhar, por exemplo, eu tomaria todo dia na parte da tarde, que é o horário que eu pego para trabalhar, eu tomaria. Mas não faço isso. Me fale uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical, subestimada. Nossa. Você gosta muito, só que você vê que muita gente não tolera, não suporta. Você fala, gente, como pode não gostar de tal cantor? Ou cantora? Ou de tal gênero? Vou pegar algo que está em alta e que eu gosto muito.
né? Mas vejo muitas críticas, que é o Frei Gilson. Uau, parabéns. O que as pessoas subestimam demais na vida? Dinheiro. Me fale uma comida superestimada. Aquela comida que você pode estar na maior festa da sua vida, que você não vai comer de jeito nenhum. É o famoso nem pagando eu como. Caju. Sério? Uhum. Não gosto do cheiro. Não. Me vale uma bebida, pode ser alcoólica ou não. Superestimada, aquela que você não bebe de jeito nenhum. Então, acho chique beber o vinho, mas não desce. Já fui desse. Tô tentando começar a aprender, ó. Tô tentando começar a aprender a gostar. Eu falo, às vezes eu vou tentar, mas ele me dá sono, me dá dor de cabeça, eu não gosto, então não, o vinho. Me fale uma banda cantor ou cantora, independentemente do gênero musical, superestimada, que você não escuta de jeito nenhum. Que lota a exposição quando vem, se é que já veio. E que você fala, gente, como é que pode uma coisa dessa? Eu acho que o funk. Qualquer coisa do funk que enche outros lugares, eu não iria. O que é superestimado, talvez assim, até um relato pessoal, o que você já superestimou na sua vida e em algum momento você não deu a devida importância para tal coisa, para tal acontecimento, para tal fato, para tal objeto, enfim, que hoje você fala, não, é algo muito superestimado, eu nunca precisei tanto disso, e vejo que muitas pessoas superestimam, ou seja, dão uma importância que na sua visão não deveriam dar. Difícil essa pergunta. Acho que eu não vou saber te responder. Por exemplo, eu acho que as pessoas superestimam demais, dão muita importância para bens materiais. Sim. Às vezes deixam de comer literalmente para poder comprar um iPhone, coisas fúteis, iPhone, ou um carro, aí fica devendo a vida toda. Enfim, algo nesse tipo. Então, é algo que eu converso muito com meu marido, né, em relação a isso, mas eu falo assim, eu acho que são prioridades. Então, eu vejo, para eu não ficar julgando a outra pessoa, eu penso que é uma prioridade para ela que não é para mim. Entendeu? Então, essas questões de marca, por exemplo, de ter uma roupa de marca, para mim não faz sentido como para muitas pessoas fazem, que realmente se endividam para poder ter algo para mostrar para outra pessoa. Agora, eu quero fazer um trabalho de retrospectiva. O que a Ariana Coelho de 2016 falaria para a Ariana Coelho de 2026? Daria parabéns pela minha superação diária. O que a Ariana Coelho de 2036 gostaria de falar? Na verdade, a Ariana Coelho de 2026 gostaria de falar para a Ariana Coelho de 2036. Continue, porque você vai alcançar todos os seus sonhos. Muitíssimo obrigado, e foi um sonho realizado da minha parte poder ter eternizado a sua maravilhosa história de vida aqui. Sucesso, e claro que as portas estarão sempre abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu estava, falei, gente, ele não me conhece assim para poder me perguntar, e foi um papo super gostoso. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui, e desejo todo sucesso a você também. Obrigado por ter aberto as portas. Para nós, para todos nós, o maior sucesso do mundo. Obrigado mais uma vez, Ariana. Foi uma honra, e o episódio de hoje, número 1351 do Histórias e Memórias, vai ficando por aqui. Um grande abraço, e claro que eu volto amanhã com mais uma história marcante para ser edificante aqui no podcast Eternizador de Histórias. Um grande abraço e até a próxima.